Agora a gente vai falar de uma equipe engajada. Como engajar a equipe? O que fazer para engajar as pessoas, para que as pessoas realmente vistam a camisa e que você não precise ficar mandando as pessoas fazerem as coisas, mas sim que elas queiram fazer e realizar as tarefas da melhor forma possível, né? Elas estão lá por inteiro, trabalhando mesmo com dedicação, com propósito, com animação. A questão do engajamento da equipe, a gente vê que quanto mais as pessoas participam da construção dos projetos, da elaboração, da solução para os desafios que vocês enfrentam, para os conflitos, quanto mais elas conseguem ver que a contribuição delas está sendo considerada, está sendo vista, né, valorizada, normalmente elas vão, a tendência é elas se engajarem mais. E essa cultura, isso é a ideia de criar uma cultura de partilha de saberes dentro do seu escritório. Então, é mostrar que cada um tem uma contribuição, cada um tem uma inteligência. A gente sabe, né, a teoria das inteligências múltiplas, cada um tem um ponto em que é melhor e que é complementar ao outro. Ninguém sabe tudo e também ninguém ignora tudo. Todo mundo tem alguma coisa que sabe e todo mundo tem alguma coisa a aprender. Essa é a beleza do ser humano e que a gente aprende sempre. Então, criar essa cultura de partilha em que uns podem aprender com os outros e que a equipe pode crescer junto, pode aprender junto, é uma boa estratégia de engajamento. As pessoas começam a se sentir parte dessa equipe. E elas também precisam entender que elas estão ali trabalhando por uma causa comum, por um propósito comum. Isso você precisa também, aí é uma habilidade sua do gestor, é perceber quais as habilidades, os perfis de cada pessoa da sua equipe, né? Tem uma pessoa que é mais entusiasmada, que tem o sonho do projeto, que gosta de vender a ideia, né? E falar com paixão do trabalho. Tem o outro que gosta mais dos números, das coisas concretas, e nem por isso ele é menos engajado ou menos entusiasmado com o projeto. É um jeito diferente, então ele gosta de ter as coisas muito claras, as planilhas, de saber bem, fazer os relatórios. Aproveite essas habilidades de cada pessoa. O outro tem uma visão mais administrativa, pode cuidar do administrativo, do financeiro, dos processos. O outro gosta de organizar eventos para celebrar e reuniões em que todo mundo da equipe vão celebrar as conquistas e vão ficar junto, organizar esses coffee breaks, esses momentos mais descontraídos. Então, aproveite as habilidades e as inteligências de cada uma das pessoas da tua equipe. Elas vão se sentir valorizadas, todo mundo vai ganhar e vai criar ali uma sinergia, né, nesse sentido de que um complementa o outro. Um outro ponto é você aproveitar a contribuição e os saberes, os conhecimentos, as inteligências de cada uma das pessoas para resolver e para tentar solucionar os desafios. Não é só quando as coisas estão indo bem, nos momentos de planejamento que a gente vai abrir, que a gente vai olhar. Também quando vocês têm um problema, com um projeto que não está dando certo, com uma obra que não está dando certo, com talvez aquele tradicional cliente difícil, com muitas aspas, né, mas que está dando problema. Coloca a situação também na mesa, coloca isso para uma reunião de equipe, dependendo, né, dos envolvidos ali que estão envolvidos naquele projeto específico, e abra uma pergunta. Uma boa técnica para você fazer isso é o brainstorm, ou a chuva de ideias, a tempestade de ideias. Você cria um espaço acolhedor, né, uma reunião, em que todos podem dar a sua contribuição, a sua visão sobre aquele problema. E aí você tem que ter uma postura de ouvir sem julgamento. Muitas vezes a contribuição do estagiário ou da pessoa mais nova que está chegando no escritório pode ser uma contribuição importante naquele momento, porque ele está trazendo uma visão mais fresca, menos viciada, mais livre talvez, e às vezes a solução que a gente precisa é uma coisa simples, óbvia, mas que a gente, por estar fazendo sempre tantas vezes a mesma coisa, a gente já não consegue ver, não consegue enxergar, sabe aquela história que o pior cego é aquele que não consegue ver. Às vezes a
situação está ali na nossa frente, tudo que você precisa de repente é pegar o telefone, ligar para aquela pessoa, esclarecer um ponto que não ficou bem esclarecido, e você não consegue ver isso. E uma outra pessoa, talvez com menos experiência, com menos tempo de trabalho aí junto com vocês, pode dar essa contribuição e pode ser o pulo do gato. Lembra que a gente está falando também de desafios complexos, e para esses desafios complexos não tem uma resposta pronta. A contribuição de todo mundo é importante, porque a gente não sabe a resposta, então a gente precisa juntar as nossas inteligências para criar o que a gente chama dessa inteligência coletiva, é o que a gente consegue saber juntos, é a força realmente do poder do grupo, né, que traz aí essas ideias, esses insights, esses novos jeitos de olhar as coisas, essa inovação, muitas vezes, do que a gente não tinha pensado e que, às vezes, realmente é o que estava precisando. Então, usar bastante essa técnica do brainstorm vai ajudar vocês a criar essa cultura da participação, da partilha e, principalmente, de aproveitar a contribuição de todos. Um outro ponto do engajamento das equipes, que é muito importante, é entender o propósito maior do seu trabalho, né? Como é que a gente compartilha essa ideia de que a gente está construindo catedrais, sim, que o nosso trabalho é muito importante. E aí tem a ver com pensar no valor do teu trabalho, né? E tentar que na sua equipe as pessoas deem a resposta, lembrando da história dos pedreiros, né? Que é a resposta quando alguém perguntar, alguém de fora pergunta, mas o que você faz aqui? A resposta que todas as pessoas, né, da sua equipe vão dar vai ser, eu estou construindo uma catedral. Então, ajudar as pessoas do escritório, todo mundo, a comunicar, a ter clareza do propósito do teu trabalho. Isso tem a ver com o nicho, né, que você trabalha, mas pensar no que está além desse desenho arquitetônico, dessa obra que você realiza, que você gerencia, tal. Qual o impacto do teu projeto na vida das pessoas? Qual o impacto do teu escritório na vida das pessoas? Né? Se vocês estiverem desenvolvendo um projeto de uma escola, por exemplo, tem arquitetos que trabalham só com escolas, né? Então buscando ambientes ali de aprendizagem que vão fazer toda a diferença na interação, no esporte, no desenvolvimento das crianças, né? O que vocês vão falar? Quando vocês vão comunicar, você fala, não, a gente constrói escolas. Ou você vai comunicar isso de uma forma, a gente está construindo uma nova geração, né? Um espaço para as crianças, para os jovens, para os professores, para os diretores trabalharem de uma forma que vai facilitar a vida deles e que vai impactar no desenvolvimento de um ser humano, né, de uma criança, um berçário. Pensa no impacto de ter um berçário arejado, com brinquedos, lugares acessíveis, livros que as crianças podem ir lá e pegar e começar a desenvolver o gosto pela leitura, do que a diferença disso na vida de uma criança, no desenvolvimento de um ser humano, como ao invés de um berçário, por exemplo, em que as pessoas põem lá, eu sei que existe, que eu já vi muitas vezes, põem as crianças para assistir televisão, e a criança fica o dia inteiro assistindo televisão numa cadeirinha. Quer dizer, olha o impacto de longo prazo, que a gente não consegue enxergar agora. Agora as crianças estão lá entretidas na televisão. Agora olha o impacto no desenvolvimento corporal, intelectual, motor daquela criança nisso. Ao invés de que se ela pudesse estar num espaço brincando, interagindo, seguro, que ela pode explorar o seu corpo, explorar o ambiente, isso faz toda a diferença. Então, o impacto do teu trabalho tem que aparecer. Mesmo, você pode, não tem problema se você não faz também projetos grandes de escolas, de hospitais, de aeroportos, não importa. Pensa se você está fazendo a reforma de um apartamento de um casal que vai se casar, que acabou de se casar. Olha quanto sonho tem aí, quanta vida nova tem aí, quanta possibilidade de ter aquele ambiente dos sonhos com a pessoa que eu escolhi para partilhar minha vida.
Quer dizer, o trabalho do arquiteto e do designer vai muito além do que construir um ambiente bonito, do que fazer uma simples reforma, né? Você está mexendo na vida das pessoas, então trazer esse impacto de pessoa para pessoa. O cliente é gente, é pessoa que você tem que se relacionar, é uma pessoa que está se relacionando, que você está se relacionando com sonhos, com sentimentos, com necessidades, com tudo isso. E aqui uma citação de um autor que fala muito dessa coisa da liderança e o livro dele está na referência How to Keep People in Your Boat. Ele usa como você pode manter as pessoas no seu barco, no mesmo barco, né? Ele usa essas analogias da embarcação e do capitão, né? E eu acho interessante trazer aqui. Quando você pode expandir a visão que a sua equipe tem sobre o seu trabalho, sobre o trabalho deles, e qual o suporte que você pode oferecer para que eles expandam a sua própria visão também, a visão de cada um, aí então você consegue esse engajamento da equipe. Essa é a questão que a gente precisa pensar. Quanto que você consegue expandir essa visão que você tem, que você já por estar numa posição mais distante, mais estratégica, você já consegue ver isso. Né? Você criou esse negócio, você criou esse escritório, você está criando isso. Agora, a pessoa que está lá, de repente, fazendo um trabalho mais específico, mais rotineiro, não tem essa visão do todo. Então, quando você consegue expandir essa visão e comunicar com clareza essa visão, as pessoas também vão expandir a visão delas, o pequenininho delas, o tijolo que elas estão ali assentando, pensando na pessoa, né, lá na frente, até na obra final. Então, trabalhar com essa visão, com esse propósito comum, com certeza vai ajudar muito a engajar a tua equipe.